Olá, amigos. Vamos a mais um vídeo especial. Desta vez eu vou falar sobre como eu uso a análise técnica, quais são as minhas premissas, enfim, o que eu levo em consideração, quais são, vamos dizer assim, os pilares para a minha tomada de decisão. E também, logicamente, no final eu ainda vou aplicar isso em cima do gráfico do Ibovespa para fazer uma avaliação geral do Ibovespa, uma avaliação mais rápida, mas enfim, uma avaliação geral de como está a nossa bolsa nesse momento, tomando como base aí o Ibovespa, que representa aí a média dos principais ativos da nossa bolsa. Então vamos lá. Como eu uso a análise técnica? Primeiramente, o meu primeiro maior foco é objetividade. O que eu quero em cima da análise técnica é objetividade, que seja mais objetivo possível. E aí, sendo mais objetivo possível, eu foco muito na questão do preço. Eu dou uma importância muito grande na questão do preço versus o tempo. E menos na questão dos indicadores. Por quê? Porque os indicadores, ao meu ver, são mais subjetivos, ou seja, quantas médias móveis, apesar de eu ter o média móvel no gráfico, eu usar a média móvel, mas eu deixo, inclusive, você vai visualizar no meu gráfico que a média móvel é, inclusive, uma linha mais fraca, em termos de cor, mais leve, para não roubar a atenção tanto, focar sempre no movimento do preço versus o tempo. Os indicadores, ou seja, uma média móvel, por exemplo, que é menos subjetivo, mas ainda é subjetivo. Subjetivo em que sentido, Dalton? Subjetivo na questão que você determina qual o prazo da sua média. Você pode usar a média móvel de 9 períodos, de 13 períodos, de 14, de 21, de 20, de 40, de 200. Você pode usar N médias, ou seja, várias periodicidades. Dependendo da periodicidade que você coloca no gráfico, na média móvel, você vai visualizar uma tendência. Então, quem usa uma média móvel de 9 períodos vai ver uma tendência que vai ser revertida com frequência. Quem vê uma média móvel de 200 só vai ver a tendência que vai ser revertida com prazo muito maior. Então, ou seja, dependendo da média que cada um coloca no gráfico, vê uma tendência diferente no mesmo gráfico. No gráfico de 10, no gráfico de diário, por exemplo, se colocar uma média móvel de 3 períodos, 5 períodos, vai ver uma determinada tendência pela inclinação da média. E numa média de 20 períodos vai ver outra tendência. Então essa é a questão da subjetividade. Então quanto mais variáveis que você tiver para definir em cima de um indicador, mais subjetivo ele é. Então a minha preferência é usar menos possível os indicadores e mais a questão do preço versus tempo. Lembrando, eu estou só mostrando aqui a minha forma de usar, porque eu menciono isso nas minhas lives, na radar do mercado, na análise de fechamento, mas é importante eu ter esse vídeo para que eu possa justamente encaminhar. Assim, toda vez que eu estiver falando, Dalton, para onde vai o preço? Enfim, aqui é a minha forma de trabalhar que eu vou descrever aqui totalmente nesse vídeo. Quais são as minhas outras premissas, logicamente, além de focar em objetividade? Premissas, eu não tenho nenhum controle para onde vai o preço. Ou seja, eu recebo muito, Dalton, vai continuar caindo? Dalton, vai subir mais? Vai parar de subir? Vai subir até quanto? Hoje vai fechar em alta ou vai fechar em baixa? Eu não sei. E eu respondo isso com frequência. Eu não sei. Eu não tenho, ninguém tem essa certeza. Imagine que há milhares de pessoas influenciando o preço por diferentes motivos, seja por questões políticas, seja por questões econômicas, seja por questões da empresa mesmo, no fator relacionado à empresa, resultados da empresa, seja por questões externas, Trump, China, enfim, não importa o motivo, sempre há diversos motivos e milhares de pessoas influenciando o preço. Aí é por isso que eu foco através da análise técnica em cima do preço, porque todas essas pessoas vão influenciar o quê? O preço. Mas aí eu parto para a premissa que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com o preço. Por que isso? Porque a partir daí eu vou focar em probabilidades. Então se você me perguntar aqui, Dalton, para onde vai o preço? Vai subir, vai cair? Hoje o pregão fecha alto ou embaixo? Não tenho a menor ideia. Agora eu posso, baseado em probabilidades, existe uma chance maior do pregão ser hoje um pregão de alta ou de ter um movimento de alta no gráfico diário. Aí, através dessa probabilidade que eu traço estratégias, ou seja, focando em probabilidade, o que acontece em média, o que tende a acontecer em média, quando existe uma determinada sinalização do preço, ou seja, um conjunto de pessoas indo para uma determinada direção. O que tende a acontecer em média? Aí, através dessa leitura que eu busco estabelecer as minhas estratégias, que é o foco é esse aqui, ó, identificar, se possível, que às vezes você bate o olho no gráfico, não sei para onde, não tenho a menor ideia para o que é mais provável acontecer nesse ativo.
E em alguns casos você vai ter assim, ó, nesse contexto é mais interessante ter tal tipo de estratégia, estabelecer uma determinada estratégia. Então meu foco é sempre buscar quem está com mais força em cima do ativo. São os compradores ou são os vendedores? Ou seja, está em tendência de alta, tendência de baixa, tendência indefinida e, mais importante, em diferentes prazos operacionais. Para quem me acompanha lá de 2008 para cá, sabe que eu sempre visualizo várias periodicidades, no mínimo 3 periodicidades. Um gráfico existe 60 minutos, um gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, quadrimestral, enfim, eu visualizo várias tendências em diferentes periodicidades para se ter um cenário como um todo do papel. Para quem acompanha também as análises especiais, está ciente desse tipo de leitura que eu faço. Para que eu faço isso? Para atuar preferencialmente a favor da tendência do grupo dominante e estabelecer estratégias a favor do que é mais provável acontecer. Mesmo sabendo que em renda variável, mesmo você atuando a favor da probabilidade, é preciso ter a famosa gestão de risco, porque pode dar errado, sempre algo pode dar errado. Então, outra premissa que eu tenho para mim, não existe fórmula mágica. Não existe um atalho para ficar rico com bolsa de valores. Ou, enfim, mesmo fazendo day trade, enfim, não tem um atalho. Tem que você trabalhar bastante, estudar bastante, ter tempo de experiência, igual qualquer outra profissão. Precisa ter, e até mesmo mais difícil do que outra profissão. Precisa de tempo, de estudo, de aplicação, de colocar em prática o que você estudou, experiência, que aí você vai tomando, vai cometendo erros e você vai aprendendo com esses erros, tentando buscar melhorar a cada dia. Ou seja, todo dia o mercado nos ensina alguma coisa. E aí a gente tem que buscar essas oportunidades para tentar evoluir. Gestão de risco, que eu acabei de mencionar. Então, para mim é fundamental. No mercado de renda variável, onde você não tem o controle do que vai acontecer, pelo menos para mim, eu não tenho controle para onde vai o preço. Por que eu penso dessa forma? Porque se eu pensar que eu tenho controle, que eu falar assim, ó, vai subir, esse ativo vai subir, vai lá bater nos R$100, o que vai acontecer se ele fizer o contrário? Eu não vou aceitar perder. Eu vou ficar segurando, porque para mim ele vai lá nos R$100 ainda, ele vai voltar a subir. Aí o mercado começa a afundar, vamos supor que a empresa vai lá, eu estava comprado em uma GX, não, ela vai lá em cima. A Eike Batista é muito bom, tal, enfim, a gestão é muito boa, vai lá em cima. O ativo foi só afundando, afundando, afundando. Se eu ficar preso a isso, quebra. Ou o que pode acontecer? Eu vou comprando mais, acreditando que vai lá voltar em tal determinado valor. Então eu prefiro verificar o que é que o mercado está fazendo, qual é o cenário atual e aí a partir disso traçar estratégias para onde eu vou atuar. Se eu vou atuar na ponta compradora ou na ponta vendedora. E em relação a atuei comprando, penso sempre de que forma algo pode dar errado. Pensar sempre que até um imponderável, um Joesley Batista pode aparecer aí e jogar o mercado lá para baixo. Então, sempre algo pode dar errado. Então, por esse motivo, quando eu olho para um ativo, hoje eu falei muito sobre isso, hoje que eu estou falando é dia 27 de agosto de 2019. Hoje eu falei muito sobre isso, assim, tá gerando sinal de alta? Tá gerando sinal de alta, mas eu não vejo um motivo para entrar comprando, não se encaixa como estratégia. Por quê? Porque o stop, diversas variáveis, uma delas, o stop está muito grande. Eu sempre olho para onde? Onde está a porta de emergência, que é o stop. Onde está meu stop? Onde está a saída de emergência? Onde fica a saída de emergência? Se algo der errado, onde está a minha saída de emergência? Então, eu sempre foco nessa questão. E quanto do capital total vou arriscar em uma única operação? É em cima disso que também eu estabeleço aí toda uma gestão de risco. Quanto do capital total vou arriscar uma única operação? Ou seja, eu tenho que considerar que a perda de uma operação, de uma única operação, o que ela vai representar sobre o meu capital total? A partir daí eu vou definindo quanto vou alocar em cima de cada operação e é importante também estabelecer que cada ativo tem o seu comportamento. Para mim, cada ativo tem o seu comportamento. Exemplo, Dalton, eu vou estabelecer uma estratégia de que eu compro, coloco um stop sempre de 3% e tento lucrar 5%. É uma estratégia. Só que você tem que pensar que existe ativo que oscila em média, a média diária de um ativo, às vezes é de 5,5%, 6% a média diária. Então, você estabelecer um stop de 3% para um ativo que oscila em média 2,3%, 2,5%, 2,8%, é um bom stop. Agora, se você estabelecer um stop de 3% para um ativo que oscila em média 6%, não é uma boa premissa. Então, é importante você entender cada ativo
tem o seu comportamento. Então, para mim também é outro ponto. Assim, como eu uso, tudo isso aqui que eu estou mencionando é o que leva ao meu norte, são os pilares que levam a minha tomada de decisão e as minhas avaliações. Então, eu levo em consideração sempre a oscilação média, a volatilidade do ativo, para justamente definir aqui a minha gestão de risco, qual o tamanho do meu stop, a partir do tamanho do meu stop, quanto do capital total vou alocar nessa operação. Todas as minhas recomendações, elas têm justamente quanto do seu capital total, o percentual do seu capital total colocar nessa operação. E por falar nas recomendações, caso seja do seu interesse de receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, aí no seu celular, no seu desktop, também as carteiras de ações, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. E aí, diante disso, aproveito também para você solicitar que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal, no canto inferior direito aqui do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, passando o cursor do seu mouse, tem a opção aí de se inscrever gratuitamente no canal. E por último aqui, você usa outra forma ou faz outro tipo de análise? Ótimo, não tem nenhum problema. Só lembre-se que o importante é gerar resultado para você. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem ninguém que, análise técnica, não sei o quê, começa a falar que é uma pessoa que defende a análise fundamentalista. Eu não tenho nada contra a análise fundamentalista, não tenho nada contra nenhum tipo de análise. O que tem que focar, pelo menos eu levo para mim é o seguinte, eu tenho que focar que isso que eu estou fazendo tem que fazer sentido para mim, para o meu perfil e, acima de tudo, tem que gerar resultado. Porque senão não adianta. E mesmo que gere resultado, eu não tenho que ficar comprovando no sentido de falando que que outra forma de análise não funciona, não presta. Não existe a fórmula mágica. E também não existe só uma forma de dar certo. Então existem diversas formas. Eu não estou aqui para falar que a análise técnica é a melhor forma, é a forma que você tem que usar, é a escola que você tem que usar para fazer suas avaliações. Você tem que usar aquilo que faça sentido para você, para o seu perfil. Então, isso é muito importante. Não há necessidade de falar que outra forma de avaliação e estratégia não presta. É isso. Para mim, eu levo muito, muito forte para mim isso aqui. Independente do que você usa, eu vou respeitar. Mas é importante que o seu capital, se você respeite o seu capital, né? A curva do seu capital está subindo, está indo bem. Então, se tiver, esquece de querer comprovar que a sua é melhor do que o de outro. Enfim, faz o que está sendo bom para você e deixa o seu capital agradecer pelo que você está fazendo. Agora, levando em consideração tudo isso que eu estou mencionando, como eu uso análise técnica, eu vou mostrar aqui rapidamente em cima do Ibovespa, que é essa leitura, né? Como é que está o Ibovespa agora, de maneira geral? Qual o cenário que nós temos? Nós temos o Ibovespa num gráfico anual, que é a base que eu uso para fazer análise especial. Aqui nós temos o quê? Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Nós estamos dentro de um movimento de subida. Candles ascendentes. O último movimento de subida, de expansão da tendência de alta do Ibovespa foram aqui 5 anos, 5 candles. A gente está no quarto, ou seja, pode ter algo mais, considerando que inclusive a correção foi uma correção ali de 7 a 8 anos. Desde 2008 ficou corrigindo e quando foi lá em início de 2016 começou a subir. Então, uma correção que pode levar uma expansão até um pouco maior. Dentro desse cenário, eu vejo que os compradores estão dominando no gráfico anual. Então, no gráfico de menor periodicidade, como o gráfico quadrimestral ou mesmo no gráfico mensal, o meu foco seria buscar o quê? Sinalizações de subida, para tentar pegar o próximo movimento de expansão da tendência de prazo maior. Então, essa seria uma das formas de leitura que eu utilizo. Então, olhando para o gráfico quadrimestral, nós temos nesse momento um candle de baixa, caindo aos 7,44% desse quadrimestre, nesse candle aqui no gráfico. Mas observe o tamanho já que foi esse movimento. Como houve muito mais força para subir, romper a máxima histórica e deslanchar mais para cima. Pode acontecer aqui, o preço faz o quê? Zigue-zagues. Pode acontecer uma movimentação para baixo? Pode. Onde vai parar essa movimentação para baixo? Não tenho a menor ideia onde vai parar. O que eu sei é estabelecer estratégia. O que eu sei é que pelo gráfico anual a gente está dentro do movimento de alta. Dentro desse movimento de alta, se o mercado proporcionar sinalizações de alta, pode ser diversas sinalizações de alta, como fundo ascendente, aí depende da forma que você usa para fazer as suas entradas, mas sinalizações de alta, num gráfico quadrimestral ou mesmo num gráfico mensal, me leva mais a buscar a operação de compra. Gráfico semanal. Desculpe, gráfico mensal. Vou jogar aqui no gráfico mensal.
O que é que nós temos aqui? Um sinal de topo no gráfico mensal. Mudou a tendência no gráfico mensal? Não. A tendência continua sendo a tendência de alta. Anula a tendência do gráfico mensal se o Ibovespa voltar para baixo dos 89.408 pontos. Enquanto não voltar para baixo dessa região, ainda continua dentro de uma tendência de alta. Então, qual seria a forma de buscar entrada no Ibovespa pelo gráfico mensal? Fundo ascendente. Seria uma das formas, porque agora abriu um movimento de baixa, está dentro de um contexto um pouco mais negativo de médio a curto prazo. Então, por enquanto, apontando mais para baixo, com suporte aqui na faixa dos 95.400 e abaixo disso é a região do fundo ali que foi testada, essa região que eu acabei de mencionar e esse topo anterior na casa dos 89.317. Partindo para o gráfico semanal, que dá para você observar que o Ibovespa caiu daqui para cá, fez 8 semanas para baixo, 8 semanas aqui para cima e agora está na sétima aqui vindo para baixo. Sétima para oitava semana já basicamente indo para baixo. Então o que a gente tem é pelo menos uma simetria no tempo nesse momento. Então, só que já está pronto para comprar? Não, eu vejo uma forma negativa que está acontecendo aqui, o Ibovespa voltou para baixo dessa região aqui. Fechou abaixo dessa região. Então abaixo dessa região tornou-se um pouco mais arriscado de se buscar as operações na ponta compradora, ou seja, aumentou o critério, pelo menos no meu caso, aumenta o critério para buscar a entrada. Qual seria o sinal, então, que voltaria a trazer uma expectativa maior de subida na minha avaliação? Seria um sinal dos compradores, fecharam a semana ali muito forte para cima da região dos 100 mil pontos, enfim, média móvel exponencial de 13 períodos, seria já satisfatório esse fechamento aqui para cima dessa região, em torno aí dos 99,136 para cima, seria algo interessante, acima da média preferencialmente. Isso seria um indício relevante de se ter o quê? Fez movimento para cima, movimento para baixo e de se ter algo aqui para cima. Eu vou jogar até num gráfico de 10 dias, vai ficar um pouco mais claro. Ó. 1, 2, 3, 4, aí aqui também seria quase que a mesma contagem. Então se chegar aqui e gerar sinalização para cima, fica interessante para compra. Mas mesmo que venha aqui um pouquinho mais para baixo, gere alguma sinalização para cima novamente, enquanto estiver gerando sinal de alta aqui no gráfico semanal acima desse patamar, volta a ficar interessante para se buscar operações na ponta compradora de maneira geral. Suporte mais relevante olhando até esse gráfico de 10 dias, por volta dos 93.910 pontos e o ponto mais baixo que é aquele 89.408 citado no gráfico mensal. Aí no gráfico diário, no pregão de hoje, pregão do dia 27 de agosto, Ibov abriu subindo de maneira muito forte, vindo forte para cima e vários ativos dando superação de máxima ali do pregão anterior. Mas para mim não encaixou nenhuma compra. Passei em cima de 100 ativos e não encaixou a entrada dentro da minha metodologia. Então não significa dizer que também o Ibov não pudesse subir a partir desse momento. Mas para mim não estava encaixado na minha leitura a possibilidade do Ibovespa já superar essa máxima aqui e anular sua tendência de baixa. Agora, a partir do pregão de hoje, a partir do próximo pregão, já aumenta um pouco mais essa chance. O Ibovespa, por exemplo, conseguir superar essa máxima, que já seria um sinal positivo de recuperação por parte dos compradores, se encaixaria mais a possibilidade de uma possível compra contra a tendência em alguns papéis. Mas para o Ibovespa acabar com sua tendência de baixa, que nesse momento qual o grupo dominante? Os vendedores. Logo, se são os vendedores, compra, tem um risco maior, uma chance maior de dar errado as operações na ponta compradora. Então, por enquanto, o cenário mais interessante para compra seria o Ibovespa, de novo, voltando, fazendo aquele sinal forte no gráfico semanal e aqui fundo ascendente no gráfico diário ou mesmo pivô de alta para se estabelecer aí entradas mais interessantes que aumente a probabilidade de dar certo e não só na probabilidade de dar certo, não só na questão da taxa de acerto. Se der certo, o quanto ela pode dar certo, o quanto ela pode dar de relação risco-ganho para a sua operação. O risco que você tomou, você arriscou numa proporção de 1 e buscou ganhar 2 vezes esse risco, 3 vezes esse risco. Então é isso também que eu busco em cima aí das minhas entradas no mercado aí de renda variável através da análise técnica. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato aí pela sua sempre presença aqui no nosso canal do Alto Ver Invest. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nele. Agradeço de imediato. Um grande abraço e até a próxima.